Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, por estar gravando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da oração. Por que orar? Qual a importância de orar? O que é a oração? E tem uma frase que eu gosto muito que está no livro Caminho a Cristo, e ela diz assim: a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Sabe? Quando temos um amigo especial, e nós gostamos de nos relacionar com esse amigo, a gente conta para ele tudo que vai dentro do nosso coração. A gente conta para esse amigo tudo que nos acontece, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. A gente compartilha o nosso dia a dia, a nossa realidade, as nossas preocupações. Então, a oração, ela deve ser um mecanismo de conversa com Deus, como se estivéssemos conversando com um amigo, porque Deus é um amigo, ele é um ser pessoal. E ele deseja se relacionar conosco de maneira pessoal, de maneira individual. Às vezes a gente cria orações e a gente cria rezas e a gente usa essas rezas de manhã, à noite e repete elas e a nossa mente divaga na oração e a gente se esquece que nós estamos falando com uma pessoa que sente, com uma pessoa que vê, que sabe, que nos conhece. Então, aproveite para ter um relacionamento de amizade com Deus, um relacionamento pessoal. E a oração é o meio pelo qual você pode falar com Deus, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, seja o que for que você estiver fazendo, você pode orar a Deus e conversar com Ele como se Ele estivesse ao seu lado, porque Ele está ao seu lado. Conte para Ele as suas dúvidas, os seus medos, as suas ansiedades. Conte para Ele os seus segredos. Deus é um amigo tão fiel e Ele nunca vai contar os seus segredos para ninguém. Algumas vezes a gente confia em pessoas erradas. A gente conta nossos segredos crendo que aquela pessoa não vai falar e ela acaba falando para alguém. E quantas vezes a gente se frustra porque a gente conta coisas que não deveríamos contar para os outros e esquecemos de contar para Deus. Deus, além de nos ouvir, Ele não vai contar para ninguém os nossos segredos e Ele ainda vai nos aconselhar, vai nos inspirar através do Espírito Santo a tomar atitudes corretas e decisões corretas para a nossa vida. Faça de Deus o seu melhor amigo, porque Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo, mas você precisa também fazer dele o seu melhor amigo. Tem uma outra frase que eu gosto muito, e ela diz assim: a oração é a respiração da alma. Esse texto, ou esta frase, também está no livro Caminho a Cristo. E eu fiquei pensando, algumas pessoas acham que se ficar sem comer um dia, morrem. E eu digo para vocês, pessoal, se a gente ficar sem comer um dia, a gente não morre. Tem pessoas que fazem jejum de 3 dias, tem pessoas que fazem jejum de 7 dias, tem pessoas que fazem jejum de 40 dias. Eu conheço uma pessoa que fica em jejum 40 dias. Claro que não é agradável, a gente não gosta de sentir fome, né? Mas você pode ficar até 40 dias sem se alimentar, sem comer, que você não morre. A gente pode ficar até 7 dias sem tomar água, que também não morre. Mas nós não podemos ficar 5 minutos sem respirar, porque o oxigênio é o principal alimento das nossas células. Então, a oração é a respiração da alma, ou seja, nós não podemos ficar sem orar. Nós precisamos orar incessantemente, constantemente. Por isso que a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, diz: orai sem cessar, porque a oração ela deve ser algo constante na vida do cristão. Eu sei que tem muitos cristãos que estão assistindo esse canal, que gostam desse canal, e tem muitas pessoas que também não são cristãs, que também assistem esse canal. O intuito desse vídeo é fazer com que você coloque Deus como seu amigo. E isso serve para cristãos ou para não cristãos. Deus é um Pai amoroso que nos ama e que deseja se relacionar conosco. Então, eu acredito que se você fosse tentar falar com o governador de São Paulo hoje, provavelmente você não conseguiria uma audiência com ele. Eu acredito que se você fosse falar com o governador de São Paulo, você tentaria por muitos dias e talvez você nunca conseguisse uma audiência com ele. Mas sabe,
Quando você ora, você está em audiência com o governador de todo o universo, aquele que criou milhões e milhões e bilhões e trilhões de galáxias e que sustenta todo o universo com a força do seu poder. Este Deus, ele te ouve a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, seja o que for que você estiver fazendo. Deus ouve você. Se você estiver no trem, você pode estar conversando com Deus, contando para Ele o seu dia. Se você estiver no ônibus, você pode conversar com Deus. Se você está angustiado, você pode contar a sua angústia para Ele. Se você está aflito, se você está decepcionado com Ele, você pode contar isso para Ele. Às vezes a gente ora a Deus e a gente agradece e pede e a gente fala tantas coisas. E às vezes a gente está completamente decepcionado, completamente triste, completamente arruinado por dentro. E a gente não conta para Deus o que vai no nosso coração. Conte para Deus tudo que está dentro do seu coração. Então, aproveite o seu dia. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, enquanto você está lavando a louça, varrendo o chão, passando pano na casa, enquanto você está na empresa, na fábrica, você pode falar com Deus. Nós podemos estar em constante comunhão com Deus. Para isso você não precisa estar de joelhos. Para isso você não precisa parar o que você está fazendo. Você pode aproveitar cada minuto do seu dia para estar em constante ligação com o céu, falando com Deus, dizendo para Ele, contando os segredos da sua alma. E Ele vai te ouvir, Ele vai te refrigerar. Se você estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Se você estiver cansado, Ele vai te restaurar. Se você estiver desanimado, Ele vai te dar forças. Se você estiver triste, Ele vai te alegrar. Se você estiver com o coração ansioso, Ele vai trazer paz ao seu coração. Peça isso a Ele e Ele te dará. Tem uma outra frase muito bonita sobre a oração que eu gosto muito, que diz assim: a oração é a chave na mão da fé que abre as portas dos celeiros do céu, onde estão guardados todos os ilimitados recursos da onipotência. Sabe? Quando a gente vai abrir uma porta, a gente não consegue abrir essa porta sem a chave. E quando a gente quer trancar uma porta, a gente também usa a chave. Quando a gente chega da rua para entrar dentro de casa, a primeira coisa que a gente pega é a chave, porque é a chave que abre a porta do nosso lar. Pois é, a oração é a chave que abre as portas dos céus, onde estão guardados todos os ilimitados recursos da onipotência. O céu tem um celeiro enorme de grandes e ricas bênçãos, mas esse celeiro tem uma porta, e essa porta está trancada com uma chave, e a chave é a oração. E as mãos que abrem a porta é a fé. Então, a oração é a chave, e a fé são as mãos. Sabe, amigos, nós somos muito limitados. E tem muitas coisas que fogem do nosso controle neste mundo, que fogem do nosso poder. E tudo que está fora do nosso alcance como seres humanos está no alcance das mãos divinas, porque Deus é todo-poderoso. E Ele tem recursos ilimitados para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos amparar, para nos ajudar nos momentos difíceis. É Deus que nos ajuda nos momentos difíceis. Mas a oração, ela potencializa os recursos e o poder de Deus e a atuação de Deus na nossa vida. Tem um texto que está em 2 Coríntios, acho que capítulo 10, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus, ele tem um arsenal de recursos para nos ajudar. Ele nos arma com armas poderosas. E não são armas carnais, são armas espirituais. E a oração é a mais potente arma contra Satanás, contra o nosso pior inimigo. E diante de um cristão que se coloca de joelhos, o inimigo das nossas almas, ele treme. E quando uma pessoa ora com fervor, com fé diante de Deus, essa pessoa faz tremer todos os exércitos das trevas. Ore, meu amigo, ore, minha amiga, porque a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros de Deus, onde estão armazenados todos os ilimitados recursos da onipotência. Que promessa preciosa, que promessa maravilhosa, que privilégio, amigos, nós temos quando nós oramos.
Tem um texto muito bonito na Bíblia que está em São Mateus capítulo 7 e diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Jesus ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Irmãos, Deus ele tem um ilimitado estoque de bênçãos para nos dar. E a palavra de Deus diz que nós devemos pedir a Deus. Se você tem um desejo, se você tem uma súplica, se você tem um pedido no seu coração, peça a Deus que Ele te atende. E Jesus ainda disse mais, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Amigos, Jesus tem poder sobre tudo que existe neste mundo e nesse universo. E ele disse que daria poder para aqueles que lhe pedissem. Então nós precisamos pedir. Se você tem um pedido, se você tem um sonho, se você tem um desejo, ore e peça a Deus que ele a todos dá liberalmente. Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, eu o farei. Essa é uma promessa linda que Jesus nos deu. Nós podemos fazer os nossos pedidos a Jesus e nós devemos orar e orar com fé, crendo que Ele assim fará. Sabe, algumas vezes a gente pede alguma coisa para Deus e isso demora para acontecer. E por conta da demora, a gente acaba desistindo, desfalecendo, a gente acaba desanimando e achando que Deus não se importa, que Deus não nos ama, que Ele não nos ouve, que Ele não nos vê, que Ele não está atento às nossas aflições. Mas quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo Abraão esperando 25 anos para ser atendido em sua oração. Quando eu vejo para Isaac, Isaac se casou com uma mulher que era estéril, Rebeca, e ele se casou aos 40 anos. E ele esperou até os 60 anos para ter os seus filhos. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente por Rebeca. Ele orou 20 anos, irmãos, insistentemente, até que a sua oração fosse atendida. Nós precisamos aprender a orar e a confiar e a esperar a resposta de Deus. Algumas vezes nós oramos e temos a nossa oração respondida imediatamente. Quantos já não tiveram a sua oração respondida imediatamente? Algumas vezes nós oramos e essa oração demora a ser atendida. E às vezes a gente fica pensando que Deus não está nos ouvindo. Mas quando eu olho para o exemplo de Abraão e quando eu olho para o exemplo de Isaac, eu vejo que Deus, algumas vezes, Ele não nos dá o que nós pedimos no momento que nós pedimos. E isso por uma série de motivos. Algumas vezes, Deus ele simplesmente quer testar a nossa fé. Mas algumas vezes, principalmente quando nós oramos em favor de outras pessoas, oração intercessória em favor de converter outras pessoas, Deus ele não pode violar o coração nem a consciência humana. E por isso, muitas vezes, essas orações demoram a ser atendidas, porque Deus simplesmente não pode violar a mente e o desejo do outro. Deus ele precisa ir trabalhando lentamente no coração da pessoa por quem nós estamos orando. E isso muitas vezes demora uma vida inteira. Mas isso não é motivo para nós desistirmos ou para nós desanimarmos. Pelo contrário, nós devemos continuar orando, devemos continuar insistindo, devemos continuar intercedendo. Porque se Isaac tivesse desistido da sua oração, ele não teria tido seus filhos. Se Abraão tivesse desistido de esperar em Deus, de confiar em Deus, a promessa não teria sido cumprida a ele. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 testemunhos de oração. E o primeiro deles, eu já até fiz um vídeo sobre isso no canal, quando nós compramos o sítio, quando nós compramos o lote lá em Ibiúna, e como Deus atendeu as nossas orações. Nós começamos a orar no início da pandemia e pedir a Deus para que nos abençoasse a comprar um lote, um terreno no interior. E nós não tínhamos dinheiro nenhum naquela época. E nós começamos a orar e jejuar e pedir a intervenção de Deus e o auxílio de Deus. Irmãos, Deus atendeu a nossa oração. E nós conseguimos comprar um lote com apenas R$28 mil. E um lote grande, inclusive. Não existe terreno em Ibiúna por esse preço, e nós entendemos que foi a resposta direta de Deus à nossa oração. E essa resposta, ela demorou alguns meses para vir, mas ela veio. Algumas vezes a gente ora a Deus e Ele responde imediatamente.
Algumas vezes demora meses, algumas vezes demora anos e algumas vezes ela não vem da maneira como gostaríamos. E tem um outro testemunho de oração que eu também gostaria de compartilhar com vocês, de quando nós ficamos sem carro. Houve um tempo na nossa vida que nós tínhamos uma Elba, e essa Elba era um carro bem velho, que o meu marido tinha trocado por um outro carro velho que a gente tinha. E quando a gente pegou, a gente ficou com esse carro alguns meses e poucos meses depois ele acendeu uma luz no painel. E aí o meu esposo levou para um mecânico e o mecânico disse assim: olha, essa luz está indicando que o motor dela vai travar. E não tem o que fazer. Quando você continua rodando com ela, quando o motor travar, e aí você vai precisar fazer o motor. Pois bem, um dia nós estávamos rodando e o motor simplesmente parou. E a gente ficou sem carro, a gente estava sem dinheiro na época, faz uns 6 anos isso. E nós estávamos sem dinheiro na época para comprar outro carro e a gente ficou andando a pé. E nós caminhávamos da nossa casa até a igreja onde nós frequentávamos, era 40 minutos, de 35 a 40 minutos caminhando. E nós moramos longe da igreja, numa cidade vizinha. E não tinha ônibus que nos deixasse, que nos pegasse na porta de casa e nos levasse até a porta da igreja. Às vezes a gente precisava pegar 2 ônibus e o tempo de espera era muito grande, então acabava não compensando pegarmos ônibus. A gente preferia ir caminhando, porque o tempo da espera às vezes era maior do que o tempo da caminhada. Então nós caminhávamos de casa até a igreja 35, 40 minutos, 3 vezes por semana. E nós nunca reclamamos por conta disso. Pelo contrário, eu ia agradecendo a Deus porque tinha pernas, porque eu podia caminhar, porque tinha sol. Às vezes, quando estava chovendo, a gente agradecia pela chuva. Enfim, e assim foram durante alguns meses. E na igreja que nós frequentávamos, nós tínhamos um amigo muito querido, o Antomar. E toda vez que a gente chegava na igreja e a gente chegava caminhando e ele via que a gente estava suado e às vezes eu tinha ido de sapatilha, colocava sapato alto e ele olhava pra gente e falava assim: eu estou orando para Deus dar um carro para vocês. E muitas vezes o Antomar falou isso pra gente quando nós chegávamos na igreja: eu estou orando a Deus e pedindo para ele dar um carro para vocês. E detalhe, o Antomar ele não tinha carro, mas ele dizia: eu estou orando para Deus dar um carro para vocês. E eu nunca tinha pedido a Deus um carro, porque eu queria um carro, mas eu nunca tinha tido a audácia de pedir, eu nunca tinha pensado de pedir para Deus um carro. Poucos meses depois, o CRI fez um negócio, e como parte do pagamento pelo negócio, o moço, ele nos deu um carro zero, e praticamente zero, era o ano de 2016, e ele nos deu um carro do ano 2015. Então, irmãos, Deus atendeu a oração do Antomar, que orou por nós de maneira intercessória, e ela demorou, e essa resposta ela veio em poucos meses apenas. E eu vi a mão de Deus ali, eu agradeci muito a Deus pelo presente, e o Antomar, que foi muito querido e orou por nós, e por causa da oração do Antomar nós recebemos esse presente. Esse é o segundo testemunho de oração, e eu gostaria de compartilhar com vocês o terceiro. Ele também aconteceu há uns 8 anos atrás. Como eu já contei para vocês aqui no canal, eu sou funcionária pública e eu trabalho na educação infantil. E era bem puxado nossa carga horária, eu trabalhava 8 horas por dia e eu era assistente de maternal naquele tempo. E teve um tempo que eu estava muito cansada e era bem puxado, bem estressante o trabalho. E eu falei para o CRI, eu não quero mais, eu vou prestar outro concurso e vou sair da área da educação. E eu prestei outro concurso, abri o concurso em Barueri mesmo, abri o concurso para guarda de trânsito e eu fiz o concurso. E eu pensei na minha cabeça, para eu conseguir ser chamada, eu tenho que passar entre os 30 primeiros. E eu passei em 37º e fiquei muito feliz, eu pensei, nossa, eu tenho chance, provavelmente eu vou ser chamada. E tinha uma colega que trabalhava comigo, ela passou em 27º. E quando ela foi chamada, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, agora só faltam 10 para me chamar. E eu fiquei aguardando ansiosamente, né, a minha chamada. Porém, depois que a prefeitura chamou o 27º, ela começou a chamar esporadicamente, chamava um, aí passava 3 meses, chamava mais um, aí passava mais 2 meses, chamava mais um. E com isso o tempo foi passando e a minha expectativa de ser chamada foi ficando cada vez menor. E eu não sabia exatamente quanto tempo já tinha tido de concurso, mas eu pensei, já está fazendo quase 2 anos que eu prestei aquele concurso e eu acho que tá chegando o tempo limite e eu não vou ser chamada.
E naquela semana eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu gostaria muito de ser chamada nesse concurso. E eu orei a Deus durante os 2 anos inteiros, até antes de fazer o concurso, eu orei a Deus e pedi para Deus me abençoar. E eu passei os 2 anos orando, pedindo para que Deus me ajudasse, para que eu fosse chamada, porque eu queria muito ir para aquele outro setor e eu queria ganhar o salário, que era melhor também, inclusive. E eu orei muito a Deus durante esses 2 anos, mas nada acontecia. E eu sempre falava: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. Pois bem, os 2 anos estavam quase se expirando e um dia eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu já estou cansada de esperar, já faz 2 anos quase que eu estou esperando pacientemente, mas eu sei que está próximo de vencer o prazo do concurso e eu gostaria muito de ser chamada. Por favor, me dê essa bênção, mas que seja feita a tua vontade. E aí naquela semana o meu marido encontrou um amigo dele que era diretor na Demutran na época e conversou com ele e falou assim: olha, a minha esposa fez o concurso e ela está aguardando ser chamada, já chamaram 35, só faltam 2 para chamá-la. Vão chamá-la? E ele disse: não, Cristiano, nós vamos encerrar o concurso essa semana e vai abrir depois um outro concurso. E o Cri não sabia nada da minha oração, e eu não tinha comentado nada com ele, e eu também não sabia nada da conversa dele. Quando ele chegou em casa, ele me contou. E eu fiquei muito chateada, e realmente naquela semana foi encerrado o concurso, e eu não fui chamada. Eles chamaram 35, e eu era a 37ª, faltava uma pessoa, próxima seria eu. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, eu chorei, eu questionei com Deus, eu falei: Senhor, mas por que eu queria tanto, ia ser tão bom para mim, o Senhor não me atendeu, e eu fiquei muito triste. Mas depois eu me lembrei que eu tinha pedido para que Deus fizesse a vontade dele. E hoje, 8 anos depois, eu entendo por que Deus não atendeu a minha oração. E eu agradeço a Ele por não ter atendido naquele momento, porque hoje eu estou exatamente onde eu queria estar, fazendo o que eu gostaria de fazer. E Deus é assim, irmãos, Ele atende as nossas orações e Ele escolhe para nós caminhos que nós mesmos escolheríamos, se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Então, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele faz de acordo com a vontade dEle. Embora muitas vezes a vontade dEle não é conforme a nossa vontade, mas nós precisamos aprender a orar com fé e crer, confiar que Deus está fazendo o melhor por nós. Tem um texto na Bíblia, em Romanos, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas significa todas as coisas, não são quase todas, ou apenas algumas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas existem algumas regras para que a nossa oração seja atendida. E a primeira delas, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele abençoa aqueles que vão a Ele. Então o primeiro requisito para que uma oração seja atendida é a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. Então nós precisamos pedir e pedir com fé. O segundo requisito para que a nossa oração seja atendida está lá em Salmos e diz assim: se eu atentar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós não podemos ser pessoas rebeldes, desobedientes e fazer pedidos a Ele. Pelo contrário, nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados e ir a Deus crendo que Ele vai nos ouvir. Tem um texto em Isaías que diz assim: eis que os meus ouvidos não estão tampados para que não possa vos ouvir, e as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa atender. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então os nossos pecados nos separam de Deus e separam as nossas orações de Deus para que Ele não nos ouça. Nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, confessar e pedir perdão. E aí Deus vai nos ouvir. Existem orações que precisam ser bem insistentes. E tem um texto no livro de Lucas que nos fala sobre isso. Jesus, ele contou a história de um juiz, a parábola. Jesus contou a parábola de uma viúva e do juiz iníquo. E ali ele disse que havia uma viúva que ela tinha uma causa
E ela colocou na mão do juiz, e aquele juiz, ele era corrupto, ele não se importava em ajudar a ninguém, ele não temia a Deus. E todos os dias aquela viúva ia até aquele juiz e dizia: juiz, por favor, julga a minha causa. E ele não se importava, mas todos os dias, insistentemente, ela ia até o juiz. E aí um dia aquele juiz pensou assim: eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, eu não tenho piedade das pessoas, mas todos os dias essa mulher vem me importunar, todos os dias ela vem aqui no meu gabinete e ela está insistindo demais, então eu vou atendê-la porque eu não quero mais ver a cara dela. E aquele juiz então julgou a causa daquela mulher por causa da insistência dela. E aí Jesus, ele diz assim: se aquele juiz que é corrupto e iníquo atendeu aquela mulher simplesmente porque ela estava insistentemente pedindo a ele, o vosso Pai Celestial não fará justiça àqueles que são dele? Eu vos digo que depressa vos fará justiça, ainda que pareça demorado. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser insistentes, perseverantes em nossos pedidos e crer que o Senhor está nos vendo e que está nos ouvindo e que vai nos atender, ainda que para nós pareça que ele esteja demorando. Também tem um texto que está lá em Tiago, e é bem interessante esse texto, e lá diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos aprender mesmo, porque às vezes a gente pede errado. Por isso nós não recebemos. E um verso anterior diz que cobiçais e nada tendes, porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, sabe? Às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho e só cobiçando a grama do vizinho e falando: nossa, como a grama do vizinho é verde. E a gente não tem coragem de pedir a Deus: Senhor, eu gostaria também de ter uma grama no meu jardim. Me dá condições de ter grama no meu jardim? E a palavra de Deus diz que a gente cobiça e não recebe porque a gente não pede. Precisamos aprender a pedir. E Ele é um Deus de grandes obras e de grandes feitos. E quantas vezes os nossos pedidos são tão acanhados diante de Deus, são tão tímidos, porque a gente mede Deus pelo nosso próprio tamanho. Nós precisamos pedir e pedir de maneira grande, porque Deus é grandioso. E tem um outro texto que está lá em Filipenses 4, que diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam todas as vossas súplicas conhecidas diante do vosso Pai Celestial. Algumas vezes a ansiedade tem corroído a nossa vida. E quantas pessoas estão deprimidas e ansiosas e tomando medicamento por ansiedade? Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos, mas que nós devemos colocar as nossas súplicas diante do nosso Pai. E tem outro texto lá em Pedro que diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós não precisamos sofrer com ansiedade. Nós não precisamos perder noite de sono com ansiedade, preocupados com o futuro. Nós devemos lançar diante do nosso Pai as nossas ansiedades, nossos medos, nossas inquietações, nossos desejos, nossas súplicas, nossas frustrações, nossas alegrias, tudo nós devemos lançar diante dele e dormir em paz, porque ele tem cuidado de nós. Se você está orando há muito tempo pelo mesmo pedido, não desista da sua oração. Se você tem uma causa impossível, coloque nas mãos de Deus, porque Deus, ele é o Deus dos impossíveis. O possível nós fazemos, a gente não precisa pedir para Deus, mas para Deus a gente pede aquilo que para nós é impossível, porque aquilo que ao homem é impossível, para Deus tudo é possível. Não desista de orar, meu amigo. Não desista de orar, minha amiga. Não desista de interceder por aquela pessoa que você ama, que você deseja salvação. Se você tem um pedido, se você tem algo que você deseja alcançar, peça a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é fiel e Ele é verdadeiro. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz assim: Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões. Ele orou, e por causa da oração de Elias, não choveu durante 3 anos e meio. E depois, por causa de uma oração que Elias fez, caiu chuva novamente. Quem foi Elias?
Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e ele fez feitos maravilhosos em nome de Deus. Mas o que Elias tinha de tão diferente ou de tão especial? Elias não era melhor do que nenhum de nós. Elias era pecador como eu e você. Mas o que fez a diferença na vida de Elias? A Bíblia conta o segredo de Elias. Ele orou a Deus e por causa da oração que ele fez, Deus lhe atendeu. Deus atende às nossas orações. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Orai pela cura das pessoas. Se você deseja, se você tem uma enfermidade, se você tem ou se você conhece alguém que tem uma enfermidade incurável, a palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, a oração é o mais poderoso recurso que o céu tem nos dado. Ela é um lindo presente de Deus para nós. Ela coloca nas nossas mãos todos os ilimitados recursos da onipotência. Nós precisamos aprender a orar. Mas sabe, tem orações que Deus não vai atender. Nós não sabemos quais são elas, mas nem por isso nós devemos deixar de orar. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas súplicas e confiar que Ele está cuidando de nós e que Ele está fazendo o melhor por nós. Tem um texto lá em Mateus 26 que conta do momento quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele estava sofrendo a mais aguda dor. E ali diz que ele passou 3 vezes para orar. E ele orou a mesma oração 3 vezes. E ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jesus, queridos? Nenhuma. Ele ouviu apenas o silêncio. E mais uma vez ele orou e falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. E Jesus orou de novo: Senhor, Pai, eu não quero beber esse cálice. Eu não quero morrer, Jesus estava dizendo ali. Eu não quero, Jesus, eu não quero, Pai eterno, morrer na cruz do Calvário. Isso é demais para mim. E sabe qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Mas na oração de Jesus, ele falou assim: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jesus naquele momento? Filho, eu quero que você beba o cálice. Eu quero que você morra. Era isso que Deus estava dizendo para Jesus. Eu quero que você morra, meu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria salvação para mim e para você. Deus estava dizendo para Jesus: filho, hoje o melhor que você pode fazer é morrer. Imagine se Deus tivesse atendido a oração de Jesus. O que seria de nós hoje? Talvez nós não estivéssemos aqui. Então, Deus não atendeu nem a oração do seu próprio Filho amado, imaculado, perfeito, porque o melhor naquele momento era que Jesus morresse, porque Ele queria nos salvar. Às vezes a gente ora por alguém e essa pessoa morre e a gente pensa: o Senhor não me ouviu. Mas nós precisamos nos lembrar de que nós devemos fazer as nossas orações de acordo com a vontade de Deus e nos submeter ao Pai, assim como Jesus foi submisso ao Pai. E muitas vezes as nossas orações não serão atendidas da maneira como nós queremos. Mas isso não significa que Deus não esteja conosco. Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário? Claro que não. No momento de trevas, quando Jesus achava que estava sozinho, o Pai estava ao seu lado. E ele esteve com Jesus durante todo o tempo. E se o Pai não atendeu a oração de Cristo, era porque ele tinha um plano melhor e um plano maior para Cristo. Porque a morte de Cristo ia trazer felicidade eterna para todos os seres deste mundo. Mas eu também me lembro de um momento onde Deus não atendeu a oração de uma outra pessoa. A oração de Paulo. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. E aquele espinho incomodava muito. E ele disse que orou a Deus 3 vezes para que Deus o libertasse daquele espinho. E Deus disse para Paulo: Paulo, eu não vou te atender. Paulo, eu não vou fazer o que você está me pedindo. Mas eu vou te dar graça para que você suporte o que você precisa,
o que você precisa suportar. Eu vou dar graça para que você suporte esse espinho na carne. E Paulo teve que conviver com esse espinho na carne para o resto da sua vida. Irmãos, Deus atende todas as nossas orações, mas muitas vezes essa resposta não vem da maneira como nós gostaríamos. Mas nem por isso significa que Deus não nos ama, significa que Ele deixou de olhar por nós, significa que Ele não se importa conosco. Pelo contrário, nós precisamos, nos momentos em que as respostas não vêm da maneira como gostaríamos, ou da maneira como, ou os nossos pedidos não são atendidos como quereríamos, nós devemos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso se chama fé. E para terminar, tem um texto em Abacuque que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas nos currais e que as manadas sejam dispersadas do rebanho, ainda assim eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso significa, irmãos, que ainda que não haja alimento na minha despensa, ainda que não tenha mais dinheiro na minha conta bancária, ainda que tudo esteja dando errado para mim, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que Deus não atenda as orações da maneira como eu gostaria, eu continuarei crendo nele, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E tem um outro texto de Jó que eu também gosto muito, que diz assim: eu confiarei nele, ainda que ele me mate. Isso é fé, irmãos. Nós precisamos aprender a ter fé, precisamos aprender a viver pela fé, aprender a confiar em Deus, ainda que as nossas orações não sejam atendidas da maneira como nós gostaríamos. Que Deus abençoe você, que esse vídeo tenha servido para fortalecer a sua fé e que você continue crendo em Deus, ainda que as coisas estejam dando errado para você. Esse é o meu desejo para mim e para você, porque eu também quero continuar fiel a Deus, até que Ele venha. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!